Meus caros, nós nascemos em relacionamentos, vivemos em relacionamentos e esperamos morrer em relacionamentos. Vocês já ouviram falar sobre isso aqui. Mas a questão é o que? Durante os relacionamentos, a gente muitas vezes cai num vício, que é o quê? Agradar os outros. Agradar os outros. Eu já gravei um vídeo aqui, é um dos vídeos mais acessados, você vai ver aí na playlist dos vídeos mais acessados, que é a psicologia do homem bonzinho, tá? Em que de certa forma passa de raspão ali, né? Falando um pouco sobre isso. E ontem eu gravei um vídeo falando sobre essa questão de ser viciado em atenção. E eu acho que dá pra gente desdobrar um pouco esse tema, pra gente poder entrar nesse fator que é a questão de agradar os outros. E o quanto eu percebo hoje em dia que as pessoas sofrem muito com isso. Sofrem pressão social, uma pressão interna e muitas vezes vão perdendo a sua personalidade. Eu falei sobre isso ontem, mas eu quero continuar esse assunto aqui. Por quê? Porque a gente consegue perceber que às vezes nós estamos viciados em atenção e às vezes nós estamos viciados em dar atenção. Parece que só quando eu sou útil ao outro é que eu vou ter valor. Esse também já é um outro tema que, né, a gente vai acabar desdobrando muita coisa aqui, tá? Mas enfim, antes de eu começar aqui, não deixe de você se inscrever neste canal, aqui nesse meu canal. Eu sou J. Borgognoni, eu sou o fundador da Terapia do Bom Senso. Eu quero levar leveza, sinceridade, clareza para você e também, claro, bom senso. E todos os meus vídeos, eles acabam sempre terminando com alguma dica prática. Então não perca, assista do começo ao fim. E se você gostar, por favor, compartilhe e espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam, tá bom? Mas vamos lá. O que acontece é o quê? Como eu disse, nós vivemos em relacionamento, então a gente sempre está numa relação. É impossível você conseguir agradar todo mundo e é impossível você desagradar todo mundo. Mas parece que a segunda opção é mais possível do que a primeira. Tanto que o pessoal sempre tira sarro e fala, né, aquela questão assim, Jesus Cristo não agradou todo mundo, né, tanto que foi crucificado. Então assim, quem é você para agradar todo mundo, não é mesmo? E também assim, é praticamente impossível também você desagradar todo mundo, porque por mais que seja muito ruim, vai ter alguém que ainda vai achar legal, entende? O que você está fazendo. Né? Uma vez eu ouvi, não sei quem falando isso assim, se você é amado por todo mundo, odiado por todo mundo, você tem um problema, tá? Enfim, mas vamos continuar. Então o que acontece, essa questão do agradar os outros, vem muito de uma dinâmica interna, eu já falei nesse canal aqui, uma dinâmica interna sobre insegurança. Então muitas vezes eu quero agradar o outro para eu poder perceber que eu vou ter esse valor. Certo? Mas o que acontece é que durante o desenvolvimento da nossa vida, é claro que vão ter etapas que a gente percebe que essa questão de agradar aos outros é muito mais frequente e muito mais gritante do que deveria ser em outras épocas. Que épocas são essas? Na infância, você quer agradar seus pais, e na adolescência. E o que é interessante na adolescência? A gente perde a referência do grupo, a referência da família, mas a gente começa a querer agradar o quê? O grupo. A gente começa a querer agradar um grupo, certo? Só que o que é interessante, que eu quero chamar a atenção para vocês, a adolescência, o adolescente é como se fosse um rascunho de ego, um rascunho do eu, tá? Tem um livro, não sei se vocês sabem, mas tem um livro que eu escrevi, chamado Mapa da Maturidade, né? Eu e o Francisco Scorsin, que era um outro projeto que eu tinha, que era Os Náufragos, e eu falo sobre isso, o despertar da personalidade. Acho que um dia eu posso até discorrer mais sobre essa fase da adolescência. Mas o que acontece é que eu digo lá, um dos argumentos que eu uso nesse despertar da personalidade, é que a gente desperta para quem nós somos na adolescência. Só que, para a graça do bom Deus, a gente não define quem nós somos na adolescência. Então como é que funciona isso? Eu vou aos poucos adquirindo alguns dados e vou fazendo isso que eu falei, que é um rascunho de ego, um rascunho da minha identidade. Então para você e pensa um pouquinho aí. Quando você era quando você era adolescente, tem certas coisas que você gostaria de fazer que hoje você acha ridícula? Tem? Eu espero que tenha, porque senão a gente vai ter que chegar à conclusão que você ainda está na adolescência. Parabéns! 47 anos, um jovem adolescente, por que não? Mas o que acontece é que na adolescência é que começa essa questão de nós queremos de desejar agradar os outros, tá? Pode começar na família, mas eu não vou entrar nesse assunto. Normalmente é na adolescência, tá? Por que é na adolescência? Porque a gente começa a perceber que mais importante do que eu ter uma identidade
de eu ter o meu próprio nome, eu ser um cara que defende as minhas ideias. Mais importante que isso é eu ter um grupo. Eu estava agora, eu estou gravando esse vídeo, já é bem tarde, acho que é 11 horas da noite, eu estava agora numa supervisão com outros terapeutas, né? Qual que é a diferença entre supervisão e terapia? Terapia é eu atendendo uma pessoa, supervisão é eu conversando e orientando outros profissionais, outros psicólogos, outros terapeutas, até psiquiatras, enfim, a ajudar eles nos casos deles, né? E uma dessas psicólogas trouxe uma questão de um jovem de 13 anos, a gente estava falando, e ela, como é psicóloga infantil, ela falou, é muito estranho esse menino estar sozinho, né, que era o caso lá de um menino que estava muito sozinho, porque é bem nos 13 anos, nessa adolescência, né, que eu descobri que começa aos 10 e termina aos 24, fiquei sabendo dessa, a OMS disse que a adolescência é dos 10 aos 24. É interessante um piá de 13 anos, que é a fase de ter grupinhos, ele não encontrar o seu lugar, né? Mas o que eu quero dizer com isso? É exatamente nesse começo. Nós não conseguimos desenvolver a nossa personalidade por conta própria. Nós sempre vamos começar com o apoio de alguém. Primeiro é a família que constrói a personalidade de base, né? Para depois nós termos esse teste social, que é quando nós vamos nos tornar adolescentes. E então é na adolescência que você percebe que o quê? A pessoa começa a se testar. Por quê? Se for uma família saudável, ele vai entender, ou até nem tão saudável assim, suficientemente boa, como diria o Winnicott, se for uma mãe e um pai suficientemente bons, ele vai perceber que aqueles pais estão ali, ele sempre pode voltar. Por isso que o adolescente chega uma hora que ele já não quer mais a confirmação dos pais. Ele não quer mais que o pai fale, eu te amo, filho, na porta da escola. Ele não quer mais isso, né? O que ele quer? Ele quer se provar sozinho com um grupo. E o que ele vai fazer? Ele vai ceder para poder ganhar. Por isso que na adolescência tem essa questão de nós buscarmos um grupo e buscarmos essa afirmação externa. Só que acontece o quê? E o que é que eu vejo quando muitas pessoas falam dessa questão de agradar os outros? O problema é, uma coisa é você buscar a confirmação externa, mas essa confirmação externa, ela tem que ir aos poucos criando um senso de confirmação interna, de uma afirmação interna, uma autoconfiança. É aí que nasce a autoconfiança. Como estamos em relacionamentos, se tiver uma família excelente, você já vai ter uma autoconfiança, mas você vai necessariamente passar pela fase dos grupinhos. Às vezes são grupinhos bem legais, pode ser o grupinho da igreja, dos escoteiros, um grupinho do futebol, sei lá, enfim, você pode fazer coisas muito legais, mas vai ter a questão do grupinho. E com o tempo, o que você deveria fazer? Começar a desenvolver essa autoconfiança. Então, eu não tenho uma personalidade, aqui tem um grupo com uma identidade. Eu entro nesse grupo, eu pego essa identidade, mas o que a gente espera? Que você saia deste grupo e então parte daquele grupo você leve com você, aí você transite outro grupo, até que você vai criando de recortes, de experiências, de interesses, de valores, de vontade sua, você vai criando a sua personalidade. E eu não ia falar sobre adolescência, estou falando todo o vídeo sobre que eu ia falar sobre adolescência. Mas enfim, vamos cortar por aqui. Mas o que acontece é que, quando nós pegamos a vida adulta, muitas vezes nós continuamos usando essa dinâmica. A dinâmica de agradar para ganhar. Agradar para ganhar. Então, todas as vezes, primeira coisa que eu digo aqui, muito prática, todas as vezes que você se pegar agradando alguém, a primeira pergunta que você tem que fazer é qual? Por que eu estou agradando essa pessoa? Às vezes a resposta é óbvia, é seu sogro, é sua sogra. Você está agradando porque você quer ganhar a simpatia deles, por mais que sejam insuportáveis. É seu chefe, é sua colega de trabalho. Mas muitas vezes não é tão claro. Muitas vezes, por mais que seja sua colega de trabalho, você poderia muito bem se posicionar, mas você não se posiciona. Você, quando você diz, eu não consigo. Daí fica, eu não consigo falar, eu não consigo me posicionar, eu não consigo... A dinâmica ainda é muito a questão de agradar para ganhar. O que é que você está ganhando? Eu já fiz um vídeo aqui também no canal sobre ganho secundário. O que é ganho secundário? Explico bem rapidinho para vocês aqui. Ganho secundário é quando numa situação que parece que você está perdendo ou tendo uma desvantagem, na verdade você está tendo uma grande vantagem.
Então você se utiliza de uma manutenção daquele comportamento que parece ruim aos olhos dos outros, mas que, na verdade, ainda assim você tem um ganho. Exemplo, a pessoa que se faz de doente para ganhar atenção e carinho e cuidado. Então, mas você sempre está doente, você sempre está mal, mas quando eu estou doente, eu ganho atenção. Entende? A pessoa, vamos dar um exemplo outro de ganho secundário clássico, né? A pessoa que vai lá, um homem ou uma mulher que dá um piti, briga, coisa e tal, chora e fica nervosa com o outro, para o outro pedir desculpa e reafirmar, não, meu bem, desculpa, eu te amo, ai, olha, eu não queria ter te magoado, oh, beleza. Então agora quando ele fala, eu crio um caos, eu crio uma tensão no meu relacionamento, porque daí o meu marido ou minha esposa vem e me adula e fala que eu sou fantástico, e aí eu faço essa pessoa prometer. Você promete pra mim que você não vai? Não, eu prometo, coisa e tal, esse tipo de coisa. Tem um ganho secundário. Assim como também uma pessoa que parece muito revoltada, ela tem um ganho secundário, que é o quê? Ela é muito revoltada, ela briga com todo mundo, ela não se adequa a todo nenhum lugar, coisa e tal, ela tem um ganho secundário, que é o quê? Ela poder usar a narrativa de, eu tentei, mas a sociedade não me aceita. Sabe aquele tipo de coisa assim? Mas enfim, o que eu quero dizer então é que se você está numa dinâmica de agradar os outros, buscar agradar os outros é porque você está querendo um ganho. Principalmente em situações óbvias, tá? Como eu disse aqui, relacionamentos, tudo mais, relacionamentos óbvios, óbvio. Mas também em situações em que você está lidando com pessoas em que você percebe que se você se posicionar vai gerar um desconforto. E é aí que a gente entra nessa questão do agradar os outros. Normalmente a queixa que as pessoas têm em não querer desagradar os outros é porque isso vai gerar um desconforto. Isso vai gerar uma perda. Eu agrado para ganhar, por isso eu não desagrado, porque senão eu perco. Então a gente tem que começar a perceber. E muitas vezes em terapia a gente faz isso, inclusive se você quiser você pode marcar um horário comigo, aqui embaixo tem um link, dá para você marcar o horário de terapia ou atendimento pontual, que é de 1h30, tá bom? Não precisa ter continuidade, 1h30 a gente senta e conversa sobre isso. Muitas vezes em terapia, o que a gente vai percebendo então? Essa questão do desagradar, muitas vezes é porque o seu senso de benefício está alterado. O senso de benefício está alterado. De que maneira o senso do benefício está alterado? Porque eu até escrevi aqui no roteiro, né? Muitas vezes eu penso que o benefício de agradar os outros vai ser bom para mim. Quanto mais pessoas gostarem de mim, melhor. Quanto menos pessoas não gostarem de mim, melhor. Mais ou menos esse cálculo que a gente faz. Só que a gente perde muitas vezes em identidade, personalidade, autenticidade, espontaneidade, em opinião e também de possibilidades reais. Por quê? Porque daí eu faço o cálculo. Se eu desagradar meu chefe, eu começo a achar que desagradar meu chefe é a pior coisa do mundo que eu posso fazer no trabalho. Então eu vou fazer tudo para agradá-lo, por mais que ele seja uma porta e esteja completamente errado. Mas eu não consigo lidar com tensões. Eu não consigo lidar com a questão de ter desagradado essa pessoa. Eu não consigo lidar com isso. E muitas vezes, então, o que acontece? Por que eu falei que o seu senso interno tá alterado? Muitas vezes você vai fazer, como eu disse no vídeo anterior, você vai fazer coisas para poder agradar os outros, por mais que você não concorde. E aí você, obviamente, você não perde esse clima agradável, mas você perde em identidade. Você perde em possibilidade de ação. Então o que acontece é que na maturidade emocional, essa lógica tinha que ser invertida. A pessoa madura tem uma lógica inversa da pessoa que quer agradar todo mundo. Porque a pessoa que quer agradar todo mundo é isso. Se o grupo me afirma e eu agrado o grupo, eu me sinto bem. Certo? A lógica da pessoa madura é o inverso. Eu tenho minhas ideias, eu tenho minhas opiniões. E eu vou procurar um grupo que eu consiga me expressar. Ou eu vou tentar convencer as outras pessoas de que o que eu estou pensando é bom. Porque ao invés de eu dar valor em agradar os outros gostarem de mim, eu dou valor para as minhas ideias e eu dou valor para os meus planos. E quem gostar do que eu estou gostando, beleza. Agora, se no meio do caminho
alguém ficar meio chateado, enfim, qualquer coisa do gênero, eu vou ter que lidar com isso, vou ter que lidar com esses embates. E normalmente, quem tem medo de desagradar, quem quer agradar todo mundo, morre de medo de qualquer tensão. E não percebe que a tensão faz parte da realidade. A tensão faz parte dos relacionamentos. Um relacionamento sem tensão é um relacionamento inexistente. É um relacionamento de via de mão única. Alguém está mentindo. Eu sempre falei sobre casais assim, a gente nunca brigou. Eu falei, então tem alguma coisa errada, minha senhora. Tem alguma coisa errada, meu senhor. Como é que nunca brigou? Ah, não, a gente é muito pacífico. Não, pera lá. Você não precisa, né? Igual eu que sou. Eu que sou italiano, né? Minha mãe é Signorini, meu pai é Borgonhani e minha esposa é Perucci, entende? Ou seja, aqui em casa, às vezes eu não estou falando que você precisa, né, se exaltar, gesticular, você não precisa fazer isso daí, tá bom? Porque às vezes até dá uma canseira. Mas o que acontece? Tem que ter um embate, tem que ter um ajuste, é impossível juntar duas pessoas. Então, num relacionamento que não tem briga, alguém está absorvendo a personalidade do outro. Alguém está cedendo demais, entende? Alguém tá escondendo o jogo. É impossível, é impossível. Se qualquer pessoa falar assim, eu nunca brigo com a minha esposa. Assim, ou a gente vai ter que, né, junto com o meu São José aqui, vai ter que botar no altarzinho ali o casal, ou então a gente vai ter que falar, não, pera lá, você não está contando essa história direito, tá? Mas o que acontece é o quê? Então, quem agrada muito, quer agradar muitos outros, acaba tendo um desmerecimento de si mesmo. Precisa do outro para confirmar. E vai se acostumando a uma vida ilusória, uma vida que não é real, vai se acostumando com uma vida ilusória de uma, como é que eu posso dizer assim, com uma concordância plena de todo mundo. Então eu já atendi tanto homens quanto mulheres, falam, cara, ó, pô, Jota, eu não gosto de brigar, eu não gosto, deixa eu só aumentar aqui, organizar aqui, porque não ficou muito assim. Aí, pronto, tá melhor. Ó, Jota, eu não gosto de brigar, eu não gosto de discussão, coisa e tal, eu sou um cara da paz, eu sou um cara... Ok, você pode ser um cara muito estrategista, você pode ser um cara que tem uma maturidade muito boa, que consegue contornar, tem argumento, coisa e tal, na tensão, beleza. Ou você pode ser simplesmente um cara que está cedendo para todo mundo. Só que o que acontece é você vai se viciando, como eu disse no vídeo anterior, você vai se viciando em atenção, você vai se viciando nesse esquema de agradar todo mundo. E aí o que acontece? Você agrada 10, né? Você agrada, de 10 pessoas, você agrada 9, mas tem uma que você não agradou. E aquilo te incomoda, e aquilo começa a ficar meio com um tipo de vaidade, a pessoa começa a desenvolver um tipo de vaidade. Também pode ser muito tranquila, muito calma, mas dentro tem um certo tipo de como que essa pessoa não gostou de mim. Começa a desenvolver esse tipo de coisa. Por quê? Porque não está acostumado. Ou fica pensando, não sei se é teu caso, se for teu caso, escreva aqui embaixo, pelo amor de Deus, escreve aqui embaixo. Quero ver se eu estou falando coisa certa aqui, se eu estou falando realmente sobre bom senso aqui. Mas muitas vezes é isso. Ah, eu deixei fulano chateado e agora ele não consegue dormir e fica pensando e no dia seguinte, antes de qualquer coisa de perguntar pro fulano, você ficou chateado? Olha, desculpa por ontem, eu não queria ter te magoado. Nem magoou. Você já começa a pedir desculpa antes que alguém deu algum sinal. Você achou que desagradou alguém. Para você ver como tem um vício, para você ver como tem esse desejo, né, dessa concordância plena, em que eu vou agradar todo mundo. Volto a falar o exemplo do nosso próprio grande J lá de cima, nosso querido Jesus Cristo. Entende? Ele não veio para agradar, eu vim para trazer a espada, é isso que ele fala. Ele pega e chicoteia todo mundo. Ele chama a galera de raça de víboras, entende? Então a gente tem que olhar, e muitas vezes a gente acha estranho que uma pessoa seja imbativa, mas queira ser pacífica. A gente acha estranho isso. Mas na verdade tem aquele ditado, né, romano, se quer paz, faça guerra. Ou seja, para nós termos essa paz, essa concordância plena de fato, madura, você vai ter que comprar guerra com alguém. E comprar guerra às vezes é só se posicionar. Comprar guerra às vezes é você chegar para alguém e falar, cara, não achei legal o que você fez. E, claro, a gente é muito ruim em se comunicar afetivamente. Acho que isso dá para me falar. Acho que se eu abrir o portal de comunicação sobre nossos sentimentos, acho que vai ser bem interessante. Um dia eu ainda chego lá. Não cheguei ainda, né? Falo mais que o homem da cobra, mas não chegamos lá ainda. Mas a questão é isso. É inverter a lógica. Inverter a lógica. Quem é que eu estou tentando agradar? Por que eu estou tentando agradar? Se é óbvio, ok, eu também tenho várias pessoas que eu quero agradar.
entende? Principalmente, né, sei lá, pessoas familiares, pessoas que eu considero, tudo mais, às vezes dá aquela agradada, né? Faz parte do jogo. Mas, será que não está sendo demais? E principalmente, quando que você está cedendo? Quando que você está deixando muito? Você sabe que você deveria... Sabe aquela sensação do dever interno? É por isso que a questão de agradar entra muito em contato com a nossa identidade, porque muitas vezes a gente fica muito mal por ter concordado com coisa que a gente não concorda, só para agradar, entende? Sorriu para a família só para fazer bonito. Então, às vezes, a gente tem esse tipo de coisa, entende? A gente sente dentro da gente uma sensação assim de, eu não, é meio que um fracasso mesmo, assim. Eu não consegui falar, eu não consegui conversar. Eu estava conversando com um amigo meu, ele falou que ele estava numa empresa, e aí uma das coisas que ele percebeu foi, vocês não têm coragem de conversar, de falar com o chefe, coisa e tal, blá, blá, blá. Daí tinha uma reunião, ele falou, bem, se eu falo tudo isso, eu vou ter que ter coragem. Ele falou, teve coragem de falar pro chefe, sei lá, pouco tempo depois foi demitido. Mas enfim, ele defendeu o ponto dele, ele não quis agradar, né? E aí o que acontece é que, então, se de um lado a gente quer que agradar o grupo para eu ter a minha paz, e por outro lado, então vai vir uma dura em que eu quero desenvolver a minha visão de mundo, eu quero desenvolver os meus valores, eu quero dialogar com as pessoas e ver quem concorda e quem não concorda. Parcialmente, totalmente. Tem gente aqui que eu sei que assiste meus vídeos aqui e adora, acha super legal, me acha divertido. Obrigado, gente. Tá? Obrigado, vocês moram no meu coração. Acho legal, já estão usando o jargão da minha senhora, já estão assim, cara, maravilhoso. Tem gente que assiste uns, né? Eu vejo nos comentários, Jota, nesse ponto eu discordei de você, beleza, vocês estão aí. E tem gente que acha horrível, acha que eu sou péssimo, coisa e tal. E umas vezes me perguntaram, Jota, você acha ruim os comentários quando te xingam? Coisa? Eu acho maravilhoso, porque quando a gente chega nos haters é porque a gente conseguiu. É só vídeo bom que chega em hater, né? É só pessoa que se posiciona, é só pessoa que incomoda, vai ter alguém te xingando. Se ninguém se incomoda com você, muitas vezes tem algum problema, né? Tem algum problema no sentido assim pô, você nunca se posicionou de um jeito que alguém olhasse para você e falasse, não, eu não concordo com você. Não, acho que nesse ponto é ruim, entende? Então nós temos, a maturidade é aprender a lidar com essas tensões possíveis. É aprender a lidar com um amigo que tem uma opinião diferente de você, e mesmo assim você tem um carinho por ele, mas quando ele entra no assunto, você não arreda o pé, entende? Eu sempre falo aqui, né? Eu sou católico, né? Tenho aí minha prática, né? Eu sou realmente o católico praticante, se é que existe um católico não praticante. E tem gente que, assim, tem amigos meus que não acreditam na mesma fé, né? Ou são de outras denominações cristãs, ou são de outra religião, ou não tem religião. Então, beleza, ok, você não concorda comigo plenamente, mas eu posso ser seu amigo. Você pode me ajudar, eu sinto saudade de você, quero conversar com você, tem amigos que são assim. Então, nesse sentido, assim, a gente tem que ter, o que eu escrevi aqui, assim, a coragem de desagradar. E a gente tem que entender que quando nós estamos viciados em agradar, desagradar parece que é desagradar completamente. Se o cara não gostou de algo que você falou, você se sente a pior pessoa. E aí entra naquele ciclo que eu já expliquei aqui, que é a tríade da culpa. Erro, culpa, punição. Você entra numa culpa e a culpa é um sentimento integral. Quando você se sente culpado, você se sente culpado, totalmente culpado. Você se sente a pior pessoa do mundo. Ou seja, de 10 pessoas, uma você não agradou, você se sente a pior pessoa do mundo. Você se sente horrível, porque, meu Deus, como assim, bababá, né? Mas enfim, eu até vou botar aqui na legenda, dessa vez eu vou lembrar, vou botar aqui na legenda o vídeo da culpa, né? São 2 vídeos, depois você assiste para pensar melhor nisso. Mas a questão é essa, a gente tem que ter essa coragem de desagradar e entender que desagradar faz parte. A educação, voltando lá para o começo, que eu falei aqui, a educação de um filho é desagradá-lo constantemente. Eu tenho 3 piá aqui, eu tenho que desagradá-los. O terceiro não, o Bentinho, 4 meses, eu não tenho que desagradar nada, só tem que encher de beijo. Mas os outros 2, um de 6 e um de 3, é desagradar o tempo inteiro. Exagerei, não é o tempo inteiro, mas é desagradar. Pro meu de 3 aprender a falar, ele tem que falar, né? Sei lá, o que ele pede aqui em casa? Uco. Como é que fala uco? Como é que fala suco? Suco, su, co,
suco, uco, você tá vendo? É um enfrentamento. É um enfrentamento. Eu tenho que chegar pro meu discípulo e falar, você tem que dobrar a roupa. Eu não quero dobrar a roupa, tem que dobrar a roupa, não quero dobrar a roupa. Então, assim, a gente tem que perceber que para nós crescermos enquanto pessoas, nós temos que desagradar. Para nós sermos alguém, nós temos que desagradar. Eu aqui, gravando meus vídeos, por mais que minha linguagem seja divertida, legal, bacana, interessante, coisa e tal, eu sei que para eu estar aqui defendendo várias das minhas ideias, eu tenho que desagradar. Uma das coisas que eu faço questão de desagradar é psicanalista. Eu definitivamente não gosto do Freud, eu sou psicólogo. Eu já comprei muita briga por causa disso. Mas eu tô nem aí. Se não quiserem gostar de mim, estão com razão. E aí eu me lembro daquela frase do Nelson Rodrigues, né? Dos idiotas eu só espero a vaia. Né? Não tô chamando a galera de idiota, tá? Por favor. Né? Idiota, Jota. Já fizeram essa piada comigo também. Mas o que ele quer dizer com isso? Assim, as pessoas que discordam de mim, eu quero que elas discordem de mim. É óbvio, você entende isso? As pessoas que não têm o mesmo valor que eu quero que elas discordem de mim, porque tem alguma coisa errada. Como que uma pessoa que... Se eu tô agradando gregos e troianos, alguma coisa eu tô fazendo de errado, entende? Esses dias tem um podcast chamado Noites Gregas. Eu adoro o podcast Noites Gregas, que é o professor Moreno, ele vai contando as histórias desde a formação, da mitologia grega, tudo mais. Eu acho sensacional. E eu acho ele divertido também, enfim. E assim, quando você vai vendo, você não tem como agradar grego e troiano. Não tem como. É impossível você agradar, né? Como é que Zeus agradou todo mundo? Ele simplesmente falou, eu não vou entrar na luta. Ele deu uma desantão. Mas é isso que acontece. Então a gente tem que olhar e falar, eu preciso me posicionar, eu preciso me colocar. E isso pode gerar desconforto nos outros. Mas qual que é o benefício? É eu ter as minhas ideias, eu falar com a minha voz, eu defender a minha causa. No caminho da minha vida eu fui perdendo amigos. Principalmente, vamos pegar aqui um exemplo, né? Deu aquela grande racha, achei maravilhosa, aquela polaridade entre, né, de um lado, a esquerda, a direita, Lula, Bolsonaro, enfim, essas coisas, achei maravilhoso. Por quê? Porque finalmente a gente saiu da infância política e fomos para a adolescência política. Eu tenho o meu grupo e o outro grupo é terrível, eles têm o grupo e a mesma coisa, entende? Maravilhoso, por quê? Porque ajudou muita gente a perceber que assim, cara, você não vai conseguir agradar. Meio contra a vontade, mas não vai conseguir agradar. Né? Na família, coisa e tal. Claro que também tem muita loucura. Teve muita gente que nunca mais se falou e eu acho uma besteira isso. Mas assim, você se posiciona. Eu lembro que tinha amigos meus que olhavam pra mim assim, mas sério que você acredita nessa ideia? Eu falei, mas eu sempre acreditei. O estranho é você se darem conta disso. Então é muito interessante a gente ver isso, que a gente tem que, sim, agradar, a gente tem que fazer parte de algo, mas esse algo tem que ter a ver comigo, é a partir de mim. Né? Eu escrevi aqui, ó, ser você custa esforço, ser você dá trabalho. Manter uma argumentação de vital, manter uma narrativa de vida, manter seus valores vai dar trabalho, vai bater em quinas, vai ter arestas. Você pode ser um cara mais imbatível, você pode ser um cara mais tranquilo, mas você tem que entender, você vai desagradar. Se você vai conseguir fazer um acordo com quem te desagrada, um acordo de paz, beleza. Ou vai ter hora que você vai ter que romper. E isso também faz parte da vida. Se não, como eu disse, você vai perdendo a sua identidade. Como eu falei no começo, você começa com rascunho de ego na adolescência, que eu vou voltar mais com esse tema aqui, você começa com rascunho de ego na adolescência, e aí o que acontece é o quê? Você continua sempre tendo, né, um ego provisório, dependendo do termômetro externo. Dependendo do que os outros falam, dependendo de como eu tenho que agradar, eu me moldo. Isso é a definição não só de uma pessoa imatura, mas também de uma pessoa falsa. Uma pessoa falsa. Tem gente que faz isso, agrada os outros para poder tirar vantagens de uma forma muito manipulativa. Mas veja, a pessoa que agrada os outros não querendo manipulá-las também está querendo tirar vantagem. E também não está sendo autêntico. Então assim, o gap não está tão longe. De um lado tem uma pessoa que faz isso intencionalmente, do outro lado tem uma pessoa que faz isso sem perceber, no automático. Mas ainda assim, está fingindo, não está sendo sincero com você para poder com o outro. Por isso que eu falo aqui, a terapia do bom senso, né, eu falo aqui no começo, alguns vídeos eu esqueço, mas na maior parte dos vídeos eu falo, eu quero levar leveza, sinceridade,
clareza e bom senso. Sinceridade, desculpa, tá? É isso aqui. Sinceridade. E quando começa a sinceridade? Com você. Com você. De você olhar e falar, eu não gosto disso. Pô, Jota, mas se eu me posicionar, aí lascou. Se eu falar pro outro, talvez o outro fique chateado, é alguém muito importante para mim. Eu sei, mas você vai continuar com esse rojão no peito? Por quanto tempo você não vai se posicionar com o outro? E aí, para concluir o vídeo, já foi 30 minutos. E aí, para concluir o vídeo, o que eu quero dizer para vocês aqui é a questão dos relacionamentos. Quando nós queremos agradar os outros em relacionamentos, como eu disse ali rapidamente, mas vou explicar um pouquinho mais aqui, quando a gente quer agradar os outros no relacionamento, a gente vai perdendo a nossa identidade. E a gente automaticamente vai perdendo o nosso lugar. E aí, em vez da relação ser horizontal, muitas vezes por nós não nos posicionarmos, a gente começa a forçar essa barra a fazer uma relação vertical. Então, em vez de estar os dois aqui, você começa a forçar a barra e a relação se torna vertical. E muitas vezes tem muita gente que reclama do outro. Ah, porque o outro é mandão, porque o outro faz o que quer, porque... Tá, mas você se posicionou? Você encarou? Você foi pra luta? Eu falo, tem uma teoria que eu vou gravar um vídeo aqui um dia que é o quê? O casamento se torna viável quando você percebe que ele é inviável. Chupa essa manga. Pega essa pedrada. O casamento se torna viável quando você percebe que ele é inviável. Aquela hora que você olha e fala, meu Deus do céu, cara, como é que vamos fazer isso dar certo? Quando os dois param pra pensar assim, aí o casamento começa a ficar viável. Porque você começa a perceber assim, cara, eu não vou agradar totalmente o outro. Mesmo sendo marido, mesmo sendo esposa. Mas eu vou ter que... Né? Claro, eu vou amar, mas eu não vou agradar. Muitas vezes eu não vou agradar. Como diz minha maravilhosa esposa, eu te amo, mas tenho vontade de arrancar sua cabeça fora. Então o que acontece? Tem isso. No amor tem isso. O amor é uma decisão porque ele engloba vários sentimentos. Eu já antecipando conteúdo pra cacete aqui, mas enfim. Depois eu repito, vocês se incomodam, né? Vamos ser sinceros, vamos se incomodar, né? Estamos aqui de graça, né? Gravando vídeo. Tem importância se eu me repetir. Quero ver daqui 40 anos, eu vou estar repetindo como se fosse novidade. Mas a questão é que o amor, ele é uma decisão porque dentro dele você tem muitos sentimentos. Né? Quando minha esposa diz, né, eu te amo, mas tem vontade de arrancar a cabeça fora, assim, eu decido por você. Mas tem vezes que você enche o saco pra cacete, né? Existe isso. Se existe isso dentro de relacionamento, imagine fora. Imagine com amigos, com pessoas, com o Instagram, com os ex-colegas da faculdade. Ah, tia merda com essa galera também, entende? Sabe? Mas enfim, para eu não me estender demais aqui, porque senão eu vou entregando todos os conteúdos que eu tenho no bolso. Quer dizer, eu vou lembrando dos conteúdos e vou falando, né? Mas enfim, faz sentido o que eu disse? Tá? E não precisa, se você não gostou do que eu disse, pode falar que eu não gostei, Jota. Não gostei, pode, não tem problema. Não tem problema de desagradar, entende? Senão não seria psicólogo, né? Tem muito psicólogo que é assim, né? O psicólogo que sempre concorda com o paciente. É um psicólogo? Não. Então eu tô acostumado aqui com esses embates às vezes, né? Mas a questão é essa. Faz sentido ou não faz sentido para você? Como que é essa questão do agradar? Como não é essa questão do agradar? Tá? E se eu passei o exercício do quando você está agradando, por que você está agradando? Agora eu vou falar para você, que partes da sua vida, que partes da sua identidade você gostaria de desenvolver, você sente que você está meio acuada, meio tímida, um sentimento mais ou menos desse, e que você não desenvolve, por receio do que os outros vão pensar, do que não sei das quantas, vai desagradar minha mãe, o pai, já é uma mulher formada, um homem barbado, está com medo do pai, da mãe, está com medo dos amigos, coisa e tal. Que tipo de coisa? Às vezes é aprender um instrumento, aprender a cantar, é fazer um esporte, que tipo de coisa que você pode sim pegar na mão e então desenvolver por você, entende? Não esperar o outro te confirmar para você fazer. Não, eu faço, então eu vejo quem que confirma comigo. Tá? É por isso mesmo que a terapia do bom senso, né, além de o reconhece, mapeia, imagina, age, né, que é o método, né, primeiro você reconhece, depois você mapeia a extensão da dor, imagina, age, tanto que é o símbolo que aparece aqui não sei se está nesse cantinho, né? A bolinha que é o reconhece, o círculo que é o mapeia, os risquinhos que é o imagina e a flechinha que é o age, né? Saindo da dor para ação, né? Esse é o método, né?
E eu criei também na Terapia do Bom Senso 4 objetivos, que é responsabilidade, autoconfiança, esperança e integração. Veja, a autoconfiança está aqui. É um dos objetivos, você ser autoconfiante, para você não depender tanto do mundo externo. Porque aí sim, por que a gente admira tanto o pessoal que constrói coisas, cria movimentos, escreve uma obra, né? Um músico que cria uma arte totalmente diferente do que está acontecendo, ou na moda, ou em qualquer coisa. Por que a gente gosta? Porque essas pessoas, elas tiveram autoconfiança suficiente para, se necessário, eu vou sozinho, mas eu vou seguir aquilo que eu acredito. Mas sobre isso a gente fala na próxima, tá bom? É isso, meus caros. Chega por hoje. E é isso, tá? Agradei? Diz pra mim que eu agradei? Diz pra mim que agradei. Então, deixa seu like aqui. E, claro, compartilha a palavra do bom senso com vocês que precisam. Tenho certeza que tem muita gente que tá aí agradando o outro, agradando o outro, agradando o outro e não entende de direito essa dinâmica e precisa desse vídeo aqui para poder ajudar. Maravilha, a gente se encontra amanhã em mais um videozinho. É isso, até!